Fala galera, aqui é o Rafael Cruz, o Nerd Rico. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os maiores execs do mercado digital. Eu estou hoje no lado, que é uma grande honra para mim, do Romualdo Cronenberg, cara. O Romualdo, cara, é um dos... Na verdade, vou contar aqui uma coisa que antes de iniciar aqui a entrevista, né? O Romualdo foi a minha primeira experiência com afiliado. Você lembra, Romualdo? Primeira experiência a Trader no Fãs, cara. Você foi a primeira pessoa que me convidou para ser afiliado, tá? E a gente vai contar um pouquinho dessa história daqui a pouco, né? Mas na verdade eu entrei no mercado digital, no mercado de afiliado, por causa do Romualdo, né? Quando ele tinha um produto com a irmã dele, com a Verônica, né? E enfim. Então, cara, a questão é o seguinte, a questão é que hoje, cara, ele está aqui do meu lado aqui e está doando o tempo dele que vocês devem imaginar. Não é tão disponível assim, tá? E está doando aqui o tempo dele para poder falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dele como afiliado, como produtor também agora, junto com a Chris Franklin, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado, quais são as possibilidades que você que está assistindo tem de também entrar ou expandir o seu negócio que, porventura, você já tenha, tá bom? A gente fala muito de conteúdo e relacionamento. Então, Romualdo... Eu queria agradecer também, Rafael, por essa oportunidade que você está dando, eu poder falar aí com a sua audiência da Nerd Rico e tá colaborando aí. Eu sei que você traz muito conteúdo para eles e procura ajudar a sua audiência o máximo possível. E para mim é um prazer, tá? Porque eu acredito muito no seu trabalho aí também. Muito obrigado. Você é uma das pessoas que eu admiro no mercado, a dedicação que você faz ao seu trabalho aí, os seus resultados. Então é um prazer estar aqui para falar com a sua audiência. Poxa, muito obrigado. Espero que eu possa colaborar o máximo possível. Mas eu tenho certeza. Aliás, essa série de entrevistas aqui foram pessoas que eu selecionei a dedo, cara. E o Romualdo foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei na relação. Obrigado. Né? Pela admiração que eu tenho por você. Obrigado. Bom, então, gente, olha só, o Romualdo, para quem não sabe, eu imagino que seja meio difícil você não conhecer esse homem aqui, mas para quem não conhece, o Romualdo Cronenberg, ele veio do mercado formal, né? O mercado, ele tinha um emprego, vai contar um pouquinho sobre isso, e decidiu entrar como produtor, né? Ele criou um produto na época atrás da meu fã, foi o seu primeiro produto, foi o meu né? primeiro produto. Isso, e inclusive foi quando eu conheci, fui um dos seus afiliados na ocasião. Enfim, e ele começou a se destacar como afiliado. Eu ouvi de uma grande pessoa, não posso citar aqui o nome aqui que vai pegar mal, né? Falou assim, cara, quando o Romualdo, aquele grandão, entrou no mercado, cara, que eu já era do mercado de Facebook, cara, destruiu o mercado, cara, fiquei sem chão. Enfim, não vamos falar quem é. Mas foi legal, ela falou isso com orgulho, porque assim, falei, caramba, como o mercado tinha muito que explorar, é que me ensinou muita coisa, ela falou pra mim. Enfim. Pô, isso não era a minha intenção. mas ela disse que foi bom. Não, isso não era a minha intenção atrapalhar ninguém, assim. Vai mostrando a força que como você entrou, a força que o seu trabalho tem, tá? Enfim, ele fez sucesso, depois ele conheceu uma pessoa, Chris Franklin, que também está aqui em São Paulo, a gente está em São Paulo aqui no hotel, participando do fórum. Pois é, né? E a Chris, que é uma especialista em tráfego, né? Se associou ao Romualdo, que é especialista em conversões. E o que aconteceu? Aconteceu que eles criaram um produto, que ele vai falar um pouquinho depois, que eu estava afiliado, um produto que abalou o mercado, a galera começou a comprar em massa e começou a ter resultados fortes, porque eles colocaram nesse produto o método que eles utilizam para poder serem afiliados, porque os dois eram já megas afiliados. Imagine, né, dois gigantes se unindo, né? É o que aconteceu, foi um Big Bang. Enfim, então o Romualdo hoje, ele junto com a Cris, o produtor, né, do Top Afiliado, além também de ter grandes resultados como afiliado profissional, né, tá sempre no topo dos grandes lançamentos e sempre em primeiro lugar, só perdeu uma vez no lançamento, né, no falando do lançamento, foi para o André Lima, que está aqui do lado. Enfim, então, Romualdo, já te apresentei. Eu queria que você contasse um pouquinho, Romualdo, assim, a gente vai fazer algumas perguntas aqui chaves. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua transição no mercado formal, o que te fez vir para esse mercado digital? Tá, eu sou formado na engenharia e eu costumo dizer assim que até eu chegar e começar a trabalhar num emprego, assim, eu fiz tudo, eu segui o fluxo, né? Foi aquela coisa, fazendo uma coisa atrás da outra, simplesmente pelo que eu tinha que fazer. Então fui lá, fiz faculdade porque tinha que fazer tudo. E então nunca tive uma escolha realmente, assim, nunca fiz uma escolha, mas eu fui trabalhar como eu sou engenharia de computação, eu trabalhava em empresa, fazia infraestrutura de rede, né? Fazia projeto para telefônica, essas coisas. E fiquei trabalhando muitos anos com isso. Depois fui trabalhar numa área de tecnologia de um banco, né? Fiquei lá durante 7 anos.
Mas não era bem isso que eu queria fazer, na verdade, né? Você não gostava disso, então, né? Não, eu estava sempre procurando alguma outra coisa diferente, sabe? Você está trabalhando numa empresa e você tem a sua carreira lá, né? Tem o seu emprego, está ganhando alguma coisa e você não investe naquela carreira. E era isso que eu fazia, eu não investia naquela carreira. Eu ia lá, fazia o trabalho o melhor possível que eu podia, fazia tudo que tinha que fazer lá no trabalho, mas fora de lá eu investi em outras coisas, ficava procurando e fiquei procurando uma série de coisas, né? Eu dei aula em faculdade. Caramba, sério? Dei aula em faculdade. Depois eu fui fazer outra faculdade de educação ambiental. Fui fazendo... Tudo a ver com a sua primeira formação, né? Exatamente. E foi muito bom, viu? Era uma licenciatura, estudei muito na faculdade de educação e várias coisas interessantes, assim. Foi um curso que eu gostei muito, né? Embora eu não tenha encerrado, né? Chegou uma época que eu estava me dividindo em muitas coisas, trabalho, faculdade, estava mudando de apartamento, tudo. E eu comecei também a ver essa parte de marketing digital, né? Primeiro estudando AdWords, estava fazendo essas coisas e estudando várias coisas. Naquela época eu ficava estudando produtos, ficava estudando cursos do pessoal lá de fora, né? Tudo em inglês, tudo, ficava ouvindo aquilo lá muito. E acabou que a minha irmã estava enveredando para essa área também, e aí a gente resolveu trabalhar junto. A gente trabalhou junto durante um tempo, a gente desenvolveu junto um produto, né, que é o Atrai 10 mil fãs, e finalmente lançamos, né? E aí eu resolvi pedir demissão finalmente do emprego para me dedicar com o lançamento, que deu certo, mas enfim, assim, não foi um lançamento todo mundo sabe que um lançamento não resolve a vida de ninguém. Ele prova aquele conceito pra gente, fala assim, olha, isso realmente funciona, né? Eu tenho um produto agora, tudo, e chegou a hora de eu me dedicar a ele, né? E aí pedi demissão, e foi até engraçado, porque quando você está numa empresa, assim, tem muita gente querendo ter o seu próprio negócio. A gente conversava bastante na hora do almoço, e quando eu pedi demissão, todo mundo veio, assim, praticamente, sei lá, 99% das pessoas vieram falar para mim, por que você não leva em paralelo? Eu falei, não, já levei em paralelo, agora ou eu vou, né? O pessoal gosta de falar, ou eu queimo a ponte agora, ou não vai para frente aquele negócio. E aí eu peguei, pedi demissão e comecei a me dedicar 100% no Atrai 10 mil fãs, lá no meu produto. Você falou uma coisa interessante, Romualdo, que é a questão da prova, né? Provar que aquilo funciona. É interessante porque eu também senti isso, né? Na primeira vez, inclusive com você, né? Quando eu fiz a campanha, mas eu falei assim, vou dar meu melhor, tal. Mas, gente, será que a minha lista vai comprar? Que a minha lista de 150 pessoas vai comprar um produto de R$1.500? Não era isso um produto, né? O valor, né? Falei, gente... E, cara, não só funcionou, né? Como eu até fiquei em segundo lugar, se não me engano. Exatamente, né? Foi. Surpreendentemente. E é impressionante, porque realmente eu te conheço muito, Rafael, porque o jeito que você cuida da sua lista, porque é sempre uma lista, você sempre trabalhando com uma lista pequena, muito focada e tem resultados excelentes, assim, então eu te reconheço muito por isso. Cara. E eu também te agradeço, porque se não fosse esse convite, eu não teria esse gostinho de que funciona, porque eu não teria ganhado meu primeiro real como afiliado, como produtor, e eu provavelmente não teria participado da campanha com o Érico. No mês seguinte, não teria ficado entre os 10 melhores e ter conseguido ir para o Balneário e Camboriú com aquele bônus que ele deu. Isso não ia acontecer. Então, muito obrigado pelo seu convite, por acreditar. Nossa, né, no nerd aqui, cara. E isso foi interessante você tocar nesse assunto, né? Porque a gente sempre tem essa questão, eu fico assim, eu sempre quis ter um negócio, mas eu tentei fazer até teve uma vez que eu tentei empreender, fazer um negócio de jogos de tabuleiro, né? Sério? De tabuleiro físico mesmo? Físico mesmo, a gente com carta, tudo. Eu gosto disso, cara. Eu tentei, juntei com um amigo meu lá que também que gostava bastante, teve uma época que a gente se reunia muito para jogar jogos de tabuleiro. Mas era RPG ou jogo? Não, a gente estava desenvolvendo, desenvolvendo um jogo lá e a gente estava, na verdade, querendo produzir algumas
a gente encontrou o pessoal que tinha desenvolvido um jogo, a gente começou a produzir e acabou não dando certo. Sim. E é engraçado que essa questão de fazer um negócio, de ter um negócio próprio, estava sempre muito distante para mim, porque no mercado tradicional, normalmente os investimentos são altos, e então estava sempre muito distante. E eu não via. E quando chegou na época do marketing digital, quando eu comecei a conhecer melhor o marketing digital, isso se tornou próximo, porque o investimento para você criar um negócio digital não é tão alto quanto no mercado formal, no mercado tradicional, vamos dizer assim. Então eu enveredei. E a primeira coisa que eu pensei era o seguinte, né? Em realmente criar o meu produto. Que na época, e eu sempre falo bastante disso, que quando o mercado está nascendo, né? E o mercado digital começou, realmente, assim, já começou há muito mais tempo, sim, né? Mas quando eu estava fazendo, não era tão grande quanto é hoje. E nesse estágio, assim, eu acredito que no começo realmente tem produtor e cliente. São os dois, vamos dizer assim, os players, as duas peças do mercado, né? Então fui para ser produtor. E aconteceu que depois de vender o meu produto, que eu construí minha lista e tal, eu percebi que eu podia vender produtos dos outros também. Foi que eu comecei a promover lá o Érico e tal, e aí eu comecei também a perceber, a ponto de que chegou um ano que o faturamento da minha empresa com o meu produto chegou a ser 50% e os outros 50% como afiliados. E aí que eu percebi o quanto essa questão do afiliado era poderosa. Né? Importante também. Exatamente. Mas o seu primeiro lançamento como afiliado foi pro Érico? O meu primeiro lançamento como afiliado foi pro Érico. Nossa, eu não sabia. Que bacana, foi com Érico, cara. Que legal. E legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você decidiu fazer essa transição, né? Então você falou que pediu demissão, né? Uhum. Você tinha algum medo antes de fazer isso? Muito. Porque assim, é uma decisão difícil, né? Não, eu vou largar o que é certo para poder entrar, empreender. Né? Eu imagino que isso seja um medo que todo mundo deve ter, que tem um emprego. Eu não tenho porque eu nunca tive emprego. Eu só fiquei empregado 2 semanas. pedi demissão antes de ter a carteira. Isso é engraçado. É engraçado que, na verdade, essa questão de falar que é certo, não é certo, né? Na verdade, nada é certo. Sim. Nada é certo. E eu não sei, talvez um emprego público tenha um pouco mais de estabilidade, mas o emprego no setor privado não tem nada de certo, na verdade, né? E isso foi uma consciência que eu fui tendo, e foi importante também eu ter essa consciência, de repente, para poder diminuir um pouco o desconforto da decisão. Porque, de alguma forma, lá no fundo do meu cérebro, você continua se sentindo confortável com o que você já estava fazendo. E eu já fazia aquilo lá há mais de 10 anos. Né? Então, eu estava trabalhando naquilo lá de conforto, né? mais de 10 anos, e o pessoal confunde o negócio, que parece que é o seguinte: você tem um salário e no final do mês você vai receber, e parece que você vai receber aquilo a qualquer custo. E não é verdade, porque a empresa onde você está trabalhando, ela precisa estar efetivamente produzindo. Gerar resultado. Ela tem que gerar resultado. E o que acontece agora, a grande questão é, principalmente quando eu estava num banco aí, multinacional, e você percebe que às vezes o trabalho que você faz lá, ele está muito distanciado dos resultados que a empresa tem, que é uma empresa muito grande, então está muito distanciado. Mas se as pessoas, se os funcionários da empresa não produzirem efetivamente, uma hora a empresa vai dar problema. Não existe segurança, né? Então não existe, na verdade, uma segurança, existe um comprometimento. A única coisa que isso eu percebi com o tempo é que quando você tem o seu próprio negócio, quando você está empreendendo, é muito mais direta a relação entre o seu trabalho e o resultado da empresa. Entendi. Mas não que não exista. E assim, na empresa onde você trabalha como funcionário, uma empresa grande, não que não exista, mas o tempo que as pessoas vão perceber isso é muito mais alongado, não é imediato. Agora, quando você é empreendedor, não. A relação é muito mais imediata, muito mais rápida. Eu faço um lançamento, aí tem um resultado em seguida já, e relação direta com o trabalho que você fez.
Legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso é uma pergunta até... Eu também passei por isso, e muita gente que está entrando como afiliado também deve passar por isso, né? A primeira campanha como afiliado, né? Aquela campanha que o cara tem que fazer o seu primeiro real como afiliado, né? Essa prova que a gente conversou. Para você, como é que foi essa experiência? Você se afiliar a um produto e fazer organizar sua primeira campanha como afiliado. Tá, Você teve alguma dificuldade? Não, assim, a gente tinha um relacionamento com a lista, né? Na verdade, na época era a Verônica. Tinha um relacionamento com a lista. Exatamente. Tome nota. E a Verônica tinha um relacionamento muito grande. E assim, às vezes a Verônica escrevia, às vezes eu escrevia na voz dela também, né? Então a gente tinha um relacionamento muito grande com a nossa lista. Então eles confiavam na gente por causa disso. E foi simplesmente assim, a gente indicou alguma coisa que a gente acreditava. A gente baseou nisso, né? A gente começou vendendo nosso produto e depois quando a gente foi vender, e o Érico ele é meu mentor, né? E ele é um dos grandes responsáveis por eu estar nesse mercado digital, né? Na verdade, ele é o grande responsável. Então, a gente já tinha funcionado com a gente o que estava fazendo. Então, isso deu total segurança para a gente promover. E isso eu acho que eu vim perceber isso depois, realmente, que é uma característica muito importante você confiar. Sabe que eu nunca imaginei que eu fosse saber vender alguma coisa. Eu sempre achava assim, não levo jeito para vender, não sei vender, essas coisas, né? E eu tinha até um certo preconceito, vender não é uma coisa boa, né? Vender não é... eu não sei, era uma coisa da minha cabeça. Não, uma crença. E quando eu comecei a vender alguma coisa, assim, quando eu comecei a vender, olha, isso deu resultado para mim, eu vou vender, eu acredito nisso, eu percebi que realmente não existia essa trava. E eu acho que é por isso que eu consegui vender tão bem, porque acabou essa trava. Eu sabia, isso funcionou para mim. Eu estou vendendo um negócio que eu acredito e eu sei que quem comprar, se aplicar, vai ter o mesmo resultado, vai ter um resultado parecido, alguma coisa assim, ao que eu tive. Então, isso validou na minha cabeça completamente, fez sentido. As coisas para mim tem que fazer sentido. Sim. E aí fez sentido e é por isso que eu me empenho tanto em vender. Porque foi engraçado, foi igual eu assisti a palestra do Flávio Augusto, né? Que ele fala, isso foi uma coisa que pegou, até o nome de uma empresa dele, né? A TBDH. Sim. E aí ele falou que o B é de be, to be, né? Sim. To do e to have. Então, primeiro você é o que você é, depois o que você faz, e aí, por fim, você vai ter, né? É o que você vai ter. E quando eu cheguei e falei, é isso que eu acredito, né? Então, é o que eu sou, o que eu sou é o que eu acredito. Né? Então, é o que eu acredito, e aí eu fui promover, e aí acaba tendo resultado, né? Mas é pelo que eu acredito e não pelo que eu estou buscando ganhar o dinheiro, simplesmente, né? Então, isso é uma coisa importante para o afiliado. Então, é interessante. Então, você disse que você manteve um relacionamento com a sua lista, sendo você mesmo, né? Isso gerou para você, então, na verdade, na lista, confiança em você. Isso é a essência do relacionamento. E se você não tem um bom relacionamento, você até pode vender, mas você não vai ter tantos resultados quanto aquele que tem relacionamento com a lista. Exatamente, exatamente. Isso se mostrou extremamente poderoso, assim, né, nos resultados. Como é que você vê hoje o mercado afiliado, Romualdo? Hoje, você é um cara top player do mercado, como é que você vê isso hoje? Exatamente. Foi aquela questão, eu acho que com a evolução do mercado, a gente percebeu, e sempre que existe a evolução do mercado, então ela começa com produtor e cliente, e depois começam a surgir outros players, né? Outras peças do mercado. Começam a surgir os provedores de serviços, né, por exemplo. E surge a figura do afiliado, né? E é interessante o trabalho com afiliado, porque nem todo mundo tem tem o sonho, ou tem o objetivo de ter um produto, né? E, no entanto, eu percebi isso, que a pessoa realmente pode trabalhar no mercado digital sem ter que ter um produto, justamente por existir essa peça como afiliado. E qual que é a importância do afiliado, né? Você tem um produtor, o produtor tem uma série de papéis lá, ele tem que desenvolver o produto, ele tem que dar suporte, ele tem que melhorar o produto,
ele tem que vender, inclusive, também. E ele tem então o produtor tem capturar, né? Capturar as leads, tudo. Ele tem uma série de tarefas. E o afiliado, ele já é alguém que é dedicado a vender, né? E aí, assim, ele ganha uma comissão, né? Mas também, como eu falei, tem que fazer sentido para mim. Sim. E para mim não faz sentido alguém que ganhar alguma coisa sem estar produzindo, porque não fecha, né? No final das contas, o ciclo não fecha, porque o mercado alguém faz alguma coisa pela outra pessoa, aí essa outra pessoa faz pelo outro e as coisas rodam. E a retribuição. Então tem que ter uma produção, a pessoa tem que produzir alguma coisa no final das contas para ela merecer aquela recompensa que é a comissão ou ela receber aquilo no final das contas, né? Então, eu vejo o afiliado exatamente dessa forma. Ele tem que encontrar as pessoas e trazer até o produtor. Não é só jogar link, né? Não, porque o produtor, ele tem várias coisas para fazer e tem várias pessoas que ele não vai conseguir atingir. E aí o afiliado vai estar prestando esse serviço, vai estar produzindo isso, produzindo o quê? Trazendo pessoas até essa oferta. E, por outro lado também, ele gera um valor para o próprio cliente, porque ele pega e leva uma solução do produtor até aquele cliente. Porque se o produtor não ia alcançar aquela pessoa, quando o afiliado faz isso, ele está resolvendo um problema para o cliente. Então eu vejo o afiliado, ele gerando valor para os dois lados. Sim. E é por isso que ele merece, no final das contas, é isso que faz sentido ele merecer e receber a comissão. Sim. E agora me diz uma coisa, Modo. Os afiliados que têm mais resultados no mercado hoje, são aqueles que têm lista ou que não têm lista? São os que têm lista. Você ser afiliado e vender simplesmente direto, o que acontece? Você pode ter resultados, e é possível ter resultados dessa forma, mas você fica dependendo sempre de estar vendendo. O dia que você parar para vender, falar, vou descansar uma semana, você parou, cessa o faturamento. Então, é importante você construir um ativo, você tem que construir um ativo. Então, à medida que você vai fazendo o seu trabalho diariamente, né, você não só está gerando aquele retorno financeiro, mas você está construindo alguma coisa, está construindo o seu negócio. A gente fala que é importante você construir um negócio. Você está construindo um negócio para que o seu trabalho seja tenha esse viés de construir, não só vender, né? Então, você está construindo porque e você vai aumentando, sem ter que aumentar necessariamente a quantidade de trabalho que você faz. Sim. Porque se você vende direto, para você vender mais, o quê? Você tem que trabalhar mais para vender mais. Sim. Se você trabalhar um pouco menos, você vende menos. E quando você está construindo seu ativo, você pode trabalhar sempre o mesmo tanto, só que você está crescendo, porque o seu ativo está crescendo. Sim. Então, a sua capacidade de gerar renda para você vai aumentando. Então, você está construindo um negócio de verdade. Sim. O dia que você parar por exemplo, de anunciar alguma coisa assim, o dia que você parar, você ainda tem a sua lista e aí você pode trabalhar com ela. E o afiliado tem que ter essa mentalidade mesmo de que ele é um empresário, ele tem um negócio na mão, ele está prestando um serviço para uma outra empresa, né? Então, quando o afiliado tomar essa consciência, ele vai ter um boom nos negócios dele. Agora, Romualdo, me fala uma coisa, o Top Afiliado, né? O Top Afiliado, ele ensina um método que você e a Cris aplicam, que dá muito resultado para vocês, né? Fala um pouquinho sobre o afiliado, Romualdo. Como é que ele funciona para quem está começando, ou para quem tem uma lista mais inexperiente? Como é que funciona com essas pessoas? A nossa intenção, quando a gente fez o Top Afiliado, foi justamente tornar tornar possível para mais pessoas, levar essa oportunidade de ser afiliado para mais pessoas. Porque a gente viu que o mercado precisa disso. Muitos produtores dependem, assim, todos os produtores, acredito que dependem muito, né? A gente sempre, que o Eric fala, né? Se você quer isso ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Então,
os afiliados trabalhando com os produtores, eles ajudam os produtores realmente a ter resultados cada vez melhores, né? Só que o afiliado, ele tem que estar construindo alguma coisa também, né? Não necessariamente você precisa ter um produto para você estar construindo um negócio, estar construindo alguma coisa. E ele tem que estar pensando sempre nessa construção do negócio dele. E isso é possível. Então, é isso que a gente fez no Top Afiliado. Levar as pessoas para elas perceberem que elas podem construir um negócio delas, né? E elas podem estar sempre crescendo também, né? Porque a gente não quer que os afiliados, quanto mais fortes forem os afiliados, mais fortes vão ser os produtores. E quanto mais afiliados preparados tiverem no mercado, novos produtos vão surgir. Vai incentivar a mais produtores lançarem seus produtos, e isso acaba causando a diferença no mercado, nas pessoas, porque são soluções para as pessoas, no final das contas, que a gente está falando aqui, né? Ajudando pessoas a criar um ativo, na verdade. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente foca no Top Afiliado, ensinar as pessoas a criar um negócio de afiliado, e não só simplesmente ser afiliado. Porque é possível você vender como afiliado e não ter um negócio, no final das contas. Entendi. Nesse processo, você é crítico, na experiência de vocês, quais são as maiores dificuldades que essas pessoas que até adquirem o Top Afiliado, elas têm, talvez, por alguma limitação delas, assim? Que tipo de dificuldade assim, a gente pode contribuir para que elas possam alavancar, além do Top Afiliado? Então, uma coisa que a gente ensina a criação a criação desse ativo, que é a lista, né? Mas depois a pessoa tem que trabalhar com a lista, né? E essa parte do relacionamento é muito importante, principalmente porque você tem na lista, você vai poder vender vários outras coisas. E eu sempre comparo isso com por exemplo, um crítico de cinema, um crítico de gastronomia, né? Ele vai lá e ele começa a indicar e as pessoas seguem a indicação dela, porque elas confiam naquela pessoa. Ela vai lá e fala assim, olha, isso aqui é bom. Aí ela vai lá e fala, é bom mesmo. Aí ele vai lá e fala, isso aqui é bom, aí ela, isso é bom mesmo. Então, esse relacionamento é importante, né? Como é que você conversa com a lista, né? E justamente é uma coisa que eu de novo, reconheço você muito, que você tem essa veia, como o Vitor Damaso falou, você se importa com a sua lista, realmente. Você se importa de estar trazendo. Por que você me chamou aqui para falar isso, né? Então, você demonstra que você está trazendo, está querendo trazer mais coisas para a sua lista, né? Sim. Tá? Então eu te reconheço, eu leio os seus e-mails. E você é uma das fontes de inspiração que eu tenho, porque os seus e-mails, eles sempre conectam bastante, tem mecanismos que atraem, você lê o e-mail e fala assim, nossa, eu gosto de ler esse e-mail. Então, eu acho fantástico. E isso gera a confiança para a pessoa comprar. Porque se ela não tem confiança, não adianta você só ter o contato dela. Você precisa ter a confiança. E do jeito que você conversa, as pessoas veem, do jeito que você conversa com a sua lista, do jeito que você escreve seus e-mails, realmente faz a diferença na hora de exercer essa confiança para a pessoa comprar. Isso de fato faz muita diferença, né? Porque muita gente já sabe, minha lista é pequena, né? Só que é uma lista pequena, porém eu conheço bem a lista. Exatamente porque eu me importo, eu pergunto, quero saber o que elas precisam para eu poder atender. E eu costumo ter resultados bons, né? Com uma pequena lista. Né? E muitas pessoas que começam como afiliado, até como produtores também, eles nem começam grandes, começam pequenos. Exatamente. E aí eles ficam perguntando, mas será que com 100, 200 pessoas, 300 eu vou conseguir ter algum resultado? Consegue, cara, porque está faltando relacionamento. Né? E, enfim, quando você tem relacionamento com a sua lista, você é um triângulo, né? Você gera autoridade, você produz conteúdo, e tudo vai no final vai gerar autoridade para você. E autoridade é confiança, e confiança significa vender. Exatamente. E às vezes você vende, como acontece comigo, às vezes eu vendo sem fazer um call de venda. Entendeu? Eu às vezes escrevo um artigo comentando, Top Afiliado, né? Tá lá, o cara vai lá ver o artigo sobre o teu afiliado, vai lá e clica no botão link para poder saber mais e compra. E eu não falei pro cara comprar, eu só falei do produto. Mas é porque é a confiança que a pessoa tem nessa relação que eu tenho com ela. Exatamente. É como se fosse um grande amigo. Isso eu acho fantástico no seu trabalho aí. Meus parabéns. Muito obrigado.
E eu falo muito a respeito disso. Se caiu alguma coisa. A gente está no saguão do hotel aqui, né? Se vocês ouviram aqui muito barulho, porque tá até hora que chega a gente. Enfim. Mas tá tudo bem. Eu estava conversando outro dia, né, com... uma mulher veio me perguntar, eu não lembro se ela era aluna do Top Afiliado, eu não lembro, e ela perguntou assim, né, sobre... Ela falou assim, eu tô com uma lista de 400 pessoas, né, o que eu faço? E aí eu falei para ela assim, você já vendeu para sua lista? Não, nunca vendi nada. Porque ela, eu tô achando uma lista pequena, tal, justamente isso. Né? Ela tá uma lista pequena, você nunca vendeu para sua lista? Aí ela falou, não. Eu falei, olha, você tem que vender para sua lista. E não é porque simplesmente você tem que ganhar dinheiro, simplesmente. Mas é porque é o seguinte, se você tem uma lista e você tem o objetivo de ajudar aquela lista, se você se importa com aquela lista, então se você tem esse objetivo de ajudar, é o seguinte, ela tem que dar algum retorno para você. E tudo que você faz na vida é uma via de mão dupla. Sim. Então você ajuda alguém e aí você recebe alguma coisa em troca. Então, se você não vende para sua lista e você precisa de dinheiro na vida, você precisa fazer as suas coisas, você tem as suas necessidades. Agora, se você não vende para sua lista, se a sua lista não te retorna nada, você vai ter que buscar dinheiro em outro lugar. Se você tem que buscar dinheiro em outro lugar, você vai ter que fazer outra coisa, você não vai conseguir ajudar a sua lista. Então, quando você vende para a sua lista, isso te capacita a ajudar ela cada vez mais. Porque se a sua lista te gera alguma coisa, isso te permite você continuar ajudando ela, trazendo mais coisa para ela. É um compromisso que você tem com ela, né? Exatamente. Porque ela está confiando em você, nessas indicações. E curioso que a gente teve numa conversa que a gente teve por chat recentemente, né? Você me alertou com uma coisa que eu realmente não tinha pensado, a questão do conteúdo, né? Quando a gente fala assim, temos que entregar conteúdo para nossa lista, que a gente gera relacionamento, autoridade, mas o conteúdo não necessariamente vai ser só gratuito. Não. Né? Porque conteúdo pago gratuito é conteúdo. E se ele vai ajudar aquela pessoa, não importa se aquilo vai ser pago, vai ajudar, a pessoa ela vai pagar porque vai resolver e ela vai ficar agradecida. Então eu tinha essa questão na minha cabeça que às vezes só gratuito também ajuda, legal. Ajuda. Mas o pago não é um pecado. Porque você está ajudando a pessoa, cara. Isso às vezes é uma crença limitante que as pessoas têm também, eu acredito muito nisso, que as pessoas, elas querem resolver o problema delas. E se elas pagam, eu falo muito isso, se eu vou no restaurante e a comida é boa, excelente. O problema é quando eu vou no restaurante e a comida não é boa. Aí então eu vou no restaurante, paguei caro naquele restaurante, estou satisfeito. Agora, eu vou num restaurante, nem que seja muito barato, a comida é ruim, não fico satisfeito. Então, as pessoas elas estão dispostas a pagar alguma coisa para aprender a resolver os seus problemas. E se elas têm isso, se elas resolvem o problema delas, elas estão só querendo resolver o problema delas. E se elas vão lá e compram alguma coisa e isso resolve o problema delas, elas estão tranquilas com relação a isso. É isso que eu acredito. E se resolve o problema delas, e foi você que indicou, elas vão ficar agradecidas a você. Vão ficar agradecidas a você. Bacana. Porque era uma solução que ela não conhecia e você indicou. Você falou, olha, você tem esse problema, então vou te indicar isso aqui. Resolve o problema dela, ela vai... Aí você está gerando relacionamento com ela. Sim. Mas isso realmente, para mim, fez toda a diferença nessa conversa, porque realmente eu tinha essa crença. Não, tem que ser grátis. Não, mas conteúdo pago também é conteúdo, cara. Exatamente. Desde que resolva o problema dela. Aí entra conhecer a lista. Eu não vou indicar uma coisa para minha lista que não seja do interesse dela. Eu não vou nem perder meu tempo indicando. Eu não vou ajudar a minha lista. Muito legal, Romualdo. Romualdo, para finalizar, você tem alguma dica que você queira dar, uma palavra final para alguém que está aqui acompanhando a gente? Tá. A minha dica é isso mesmo, né? Então, se você está querendo entrar no mercado digital, de repente você não precisa começar, mesmo que você queira fazer um produto seu, você não precisa ficar esperando até você desenvolver o produto, para você começar a construir sua lista, você começar a vender. Você pode atuar como afiliado e começar a trabalhar isso, e inclusive fazendo parcerias. Porque se você vende o produto de alguém, né, às vezes as pessoas também ficam com medo de, vou vender alguma coisa e quando é que ela vai comprar, quando eu for comprar o meu produto, não vai comprar. E isso não acontece. Então, você vai lá e você pode começar a vender para sua lista,
Você não pode passar 2 anos sem vender para solista e de repente resolver vender. Ela vai achar super estranho. Não funciona. Não era tudo de graça? Não funciona. Então você começa a vender para solista o quanto antes e isso pode ficar tranquilo, porque é um trabalho, é um serviço que você está prestando para ela. Se você está realmente você se importa e está procurando ajudar aquelas pessoas que estão na sua lista, e no final das contas você tem que entender isso, que a sua lista são pessoas, não é uma lista, não é um apanhado de e-mails, são pessoas que estão lá do outro lado. Então se você está verdadeiramente querendo ajudar elas, isso é um relacionamento que você está fazendo. Então, e se você indica coisas que você verdadeiramente acredita, não tenha dúvida que vai estar tudo certo e você vai continuar crescendo a sua lista, mais pessoas vão te seguir e você vai prosperar. E como afiliado, se você decidir continuar como afiliado, se for essa a sua vocação, foi esse o seu objetivo, ou você pode futuramente, de repente, produzir o seu próprio produto e continuar ajudando as pessoas. Nossa, que legal. Romualdo, eu queria te agradecer muito aqui pelo tempo. Até passou um pouco do tempo que a gente previa, né? Ficou um pouco estressado porque ficou muito legal aqui o papo. Tá? Então eu queria te agradecer bastante aqui pela sua experiência, por destinar o tempo para ajudar a audiência da audiência do Nerd Rico. Obrigado. Então obrigado, muito Rafael. obrigado mesmo. E obrigado também por você estar aí fazendo a diferença no mercado, tá? Tudo que você desenvolve aí, eu vejo a qualidade das informações que você faz e eu também gosto muito do estilo do Nerd Rico, assim, quando eu vejo lá uma parte de descrição com Capitão América, eu acho aquilo fantástico. De vez em quando tem umas loucuras dessas, mas fica legal, cara. Eu gosto de me divertir também com o trabalho, né? É importante isso. O trabalho também é diversão, cara. Se não for diversão, talvez você não esteja no caminho certo. Você tem que se divertir com o que você está fazendo, né? E a minha diversão, sou nerd, eu gosto dessas coisas. Né? Então, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Foi um prazer enorme. É um prazer falar com a sua audiência e espero que eu tenha conseguido colaborar de alguma forma. Eu tenho certeza, cara. Essa entrevista se estendeu até porque estava ficando muito bom mesmo o papo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela companhia aqui e agora eu vejo você no próximo episódio, próxima entrevista, tá bom? Até então, mais. Grande abraço, cara, e tchau!